Gênesis capítulo 26, o versículo é o de número 14 em diante. Essa é uma história grande que eu preciso de ministrar o seu coração rapidamente, então por isso nós vamos ler só alguns versículos dessa história. Nós temos um tema que Deus nos deu para o ano de 2025. Deus colocou no coração do nosso pastor que 2025 é o ano da expansão. Quantos vão viver expansão da parte de Deus aqui? Essa palavra, vamos lá, Gênesis capítulo 26, versículo 14. Gente, eu estou pregando, vocês viram que tem no meu ouvido aqui tem um algodão. Eu estou desde sexta-feira ouvindo pouquíssimo desse lado, peguei uma sinusite brava nessa obra da igreja lá, mas estou aqui pela fé, amém? Diz assim, aqui está falando de Isaac. Vamos fazer o seguinte, vamos ler do 12. Gênesis 26, versículo 12, diz assim: E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo. Repita comigo, diga: engrandeceu-se e ia engrandecendo. Mais uma vez, diga: engrandeceu-se e ia engrandecendo-se. Repare que é algo contínuo que está acontecendo na vida dele. Até que se tornou muito grande e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços, olha isso daqui, que os servos de seu pai tinham cavados nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá porfiaram ou contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque. Diga comigo: contenda. Porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Diga comigo: inimizade. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. Diga comigo: Reobote. E disse: Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. A palavra-chave para esse tema é essa palavra hebraica, Reobote. A palavra Reobote significa largueza, significa expansão, significa crescimento. Quantos querem viver uma largueza, uma expansão da parte de Deus, um crescimento exponencial nesse ano de 2025 que vem? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa palavra. Que ela alcance os nossos corações, meu Deus, nessa noite de hoje, e que ela produza dentro de cada um de nós uma medida de fé sobrenatural, de tal maneira que possamos sair daqui, Deus, para poder viver essa expansão que o Senhor tem para a nossa vida. Fala conosco, Deus, fala ao nosso coração. Nós queremos crescer nessa terra. O Senhor tem um propósito para que a semeando a palavra cresça nessa cidade, cresça nesse bairro. Eu sei que o Senhor tem uma unção de expansão para nós. Eu sei que esse lugar vai ficar pequeno. Eu sei que esse bairro vai ficar pequeno. Eu sei, meu Pai, que a terra vai produzir a 100 por um, meu Pai, porque nós estamos debaixo de uma unção sobrenatural. Nós estamos debaixo de uma unção de Reobote, uma unção de expansão. Nós vamos experimentar uma expansão exponencial em 2025. Quem crê diz amém. Bate palma, aplaude Jesus. Então, queridos, você vai ver que Reobote é um marco na história de Isaac. Quando Isaac ele cava esses poços, vale a pena dizer que nós vamos chegar lá que Isaac ele desentulhou alguns poços do pai dele e ele vai cavar 3 poços. E quando ele chega em Reobote, ele usa uma expressão: porque agora. Repare que ele não diz porque daqui a um mês,
porque daqui a 2 meses, porque daqui a 2 anos. Não, a expansão começa agora. Ele disse, porque agora o Senhor nos alargou, o Senhor nos deu crescimento. E o tempo de expansão para essa igreja não começa em 2025, em janeiro, o tempo de expansão começa agora. E não é só para a igreja, mas também na sua vida, porque toda expansão externa, primeiro ela é gerada por uma expansão interna. O primeiro lugar que Deus vai expandir é a sua mente. O primeiro lugar que Deus vai expandir é o seu coração. Por quê? Porque nada acontece fora de você que não tenha acontecido primeiro dentro de você. É por isso que Deus já está visitando alguns líderes dessa igreja, Deus já está visitando algumas pessoas dessa igreja, está renovando a mente, está restaurando algumas pessoas, está ampliando a visão de algumas pessoas. Por quê? Porque nada nunca vai acontecer fora de você que não tenha acontecido primeiro dentro de você. Então o primeiro lugar que a expansão acontece é dentro de nós. Isaac disse, agora, o Senhor nos expandiu nessa terra, o Senhor nos alargou, o Senhor nos deu crescimento. Você vai ver que Rebeote significa um lugar amplo, é uma virada de chave da vida de Isaac. Rebeote significa o lugar de expansão que Deus tem para nós, o lugar de expansão que Deus deseja nos conduzir. Mas a pergunta é, como chegar em Rebeote? Como que Isaac chegou até esse lugar de ampliação? Como que Isaac chegou até esse lugar de crescimento? Como que nós vamos sair de lugares apertados? Porque quando você pega a história de Isaac, você vai ver Isaac em apertos. Você vai ver Isaac em Gerar, depois você vai ver Isaac no vale de Gerar, você vai ver Isaac no meio da contenda, você vai ver Isaac no meio da inimizade, e agora, quando ele chega em Rebeote, é como se ele saísse de um lugar apertado e ele fosse para um lugar amplo, para um lugar espaçoso. E é esse lugar que Deus tem para nós. É esse lugar que Deus tem para nós. Como que nós vamos sair desses lugares apertados e experimentar esse lugar de expansão? Eu já vou avisando para você, querido, que quem tem promessa de Deus, os lugares ficam pequenos, ficam estreitos para ele. Vou repetir essa palavra. Quem tem promessa de Deus, os lugares ficam pequenos, os lugares ficam estreitos. Você vai viver expansão, se prepare para as pessoas chegarem perto de você, como os reis dos filisteus chegou. O rei dos filisteus chegou para Isaac e falou assim, aparta-te de nós, você é muito mais poderoso do que nós. Vai ter gente que vai dizer, olha, sai de perto de mim, porque a sua unção de crescimento é muito grande, eu não aguento te acompanhar. Os filisteus, eles não conseguiam acompanhar Isaac. Pastor, o que houve? A Bíblia diz, isso está lá no 26 do versículo 1, que havia uma fome na terra. A história começa em um tempo de crise. A história começa num cenário de crise. E quem serve a Deus, querido, prospera em qualquer circunstância, em qualquer lugar. E a Bíblia diz que essa crise foi a segunda crise daquela época. A Bíblia diz, além da primeira crise que houve no dia de Abraão. Para você entender, na Bíblia existiu 5 crises, 5 fomes. A primeira fome que a Bíblia diz, a fome do dia de Abraão. A segunda fome é a fome dos dias de Isaac. A terceira fome, a fome dos dias de José, aonde José ali guarda mantimento durante 7 anos e depois durante outros 7 anos ele alimenta todo mundo, é chamado de o provedor de toda a terra. A Bíblia também diz que houve uma fome nos dias de Noemi. Noemi é aquela sogra de Ruth, que sai da casa do pão porque havia uma crise, havia uma fome. E a quinta fome que existe é a fome dos nossos dias. Pastor, existe uma fome nos nossos dias? Sim. Existe uma crise nos nossos dias? Sim. Qual é a crise? A crise de Amós 8:11. A Bíblia diz assim em Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. É um tempo de crise, como o tempo de Isaac. Só que a crise hoje é outra. A crise hoje é uma fome de ouvir a palavra de Deus. E essa crise é enviada pelo Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com o tema? Isso tem a ver que todo tempo de crise é tempo de expansão. Foi no meio de uma crise que Isaac expandiu. Foi no meio de uma crise que Jacó cresceu. Sempre que tem crise, Deus tem expansão para o seu povo. O povo de Deus, ele cresce. Era um tempo de crise. A Bíblia diz que havia uma fome, além da primeira fome que teve nos dias de Abraão. Mas a Bíblia diz que Isaac, então, ele toma uma decisão. Isaac, na verdade, ele tem uma ideia. Qual que é a ideia de Isaac? Isaac fala assim, eu vou descer no Egito. E por que Isaac quer descer no Egito? Porque o Egito era uma potência daquela época. O Egito era como se fosse os Estados Unidos hoje. O Egito era o maior país daquela época, um polo comercial. E Isaac fala assim, eu vou descer no Egito.
E por que ele decide descer no Egito? Porque quando teve fome nos dias de Abraão, Abraão também desceu no Egito. Só que a Bíblia diz no versículo 2 de Gênesis 26, que o Senhor apareceu para Isaac. A Bíblia diz, apareceu-lhe o Senhor. Isso daqui muda tudo na história. Isso daqui muda tudo no contexto. Porque, querido, nós nunca vamos conseguir viver uma expansão se nós não tivermos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Antes de experimentar uma expansão na nossa vida, é preciso ter um encontro com Deus. Isaac viveu uma expansão sobrenatural. A terra ficou pequena para ele. Ele colheu 100 por 1. Ele cavou poços e todos os poços que ele cavava tinha água. Mas antes ele precisou de ter um encontro com Deus. Porque nós precisamos entender que expansão não tem a ver só com o que eu produzo. Expansão não tem a ver com tanto que eu vou produzir, mas expansão tem a ver com o lugar onde eu estou, tem a ver com aquilo que eu carrego em Deus, tem a ver com a presença de Deus. Quantos conseguem entender isso daqui? Não é sobre o tanto que eu faço, não é sobre o tanto que eu produzo, é sobre a unção, é sobre aquilo que eu carrego. Se você reparar no texto, eu estou trazendo uma palavra bem pastoral. Você vai ver que eles empurravam Isaac. Ele estava em Gerar, na terra dos filisteus. Daqui a pouco Abimeleque fala com ele, sai de nós, porque você é muito mais poderoso do que nós. E ele vai para o vale de Gerar. Gente, Gerar é onde hoje é a faixa de Gaza. É um deserto. É onde hoje é conhecido como a cidade de Rafá. A fronteira do Egito com a terra dos filisteus, com a faixa de Gaza. Lá hoje já é ruim, imagina naquela época. Um deserto, um lugar seco. E Isaac planta lá e ele colhe 100 por 1 por quanto o Senhor o abençoava. E o cara vai lá e empurra ele para o vale de Gerar. Se Gerar já era ruim, imagina o vale de Gerar era pior ainda. Mas quanto mais eles empurravam ele, mais ele prosperava, mais ele se expandia. Por quê? Porque unção não tem a ver com o tanto que eu produzo, não tem a ver com o tanto que eu faço, tem a ver com a unção que eu carrego, com a presença de Deus na minha vida. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 37 que José foi um varão próspero na casa de Potifar. Você já viu o escravo próspero? Você já viu alguém que trabalha forçado ser próspero? Você já viu alguém que não tem salário ser próspero? Isso só me faz entender uma coisa: prosperidade não tem a ver com o tanto que eu ganho, prosperidade não tem a ver com o tanto que eu tenho na conta, prosperidade tem a ver com a unção que eu carrego, prosperidade tem a ver com cumprir o meu propósito. Como é que pode José ser próspero sendo escravo? Eu te digo, sabe por que ele era próspero? Porque ele estava cumprindo o propósito dele, porque ele estava cumprindo a chamada dele, porque ele estava no lugar que Deus colocou ele. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu sou um homem, eu sou uma mulher próspera para a honra de glória de Deus. Olha, aplaudir Jesus. Isaac viveu uma grande expansão, por quê? Porque ele teve um grande encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. A expansão tem a ver com aquilo que eu carrego. Querido, quem carrega a presença de Deus, a terra é obrigado a dar mais do que o normal. Vou repetir isso daqui. Quem carrega a presença de Deus, a terra é obrigada a produzir mais do que o normal. A Bíblia diz que os filisteus lançavam uma semente. E o que a terra produzia? Um fruto. Mas quando Isaac jogava uma semente, a terra produzia 100 por 1. Por quê? Porque quem está jogando a semente não é qualquer um. É quem tem a unção de Deus. É quem carrega a presença de Deus. E quem carrega a presença de Deus tem resultado diferente de quem não tem a presença de Deus. Quem está entendendo? O mesmo acontece com Jacó. Jacó, ele está na casa de Labão. E lá os gados dele nascem mais do que o do sogro. Ele sai mais poderoso do que o sogro. Por quê? Porque quem carrega a presença de Deus, a terra é obrigada a dar um resultado diferente. Sabe, a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Isaac. Todo o processo de expansão começa com um encontro com Deus. Os encontros que nós temos com Deus, eles são transformadores. E eles trazem uma particularidade. Os encontros que nós temos com Deus, eles sempre trazem consigo uma direção. Sabe, querido, Isaac, ele tinha uma ideia, ele disse, eu vou descer para o Egito, lá no Egito eu vou negociar, lá no Egito tem fartura, mas a Bíblia diz que Deus falou para ele, não desça ao Egito, permanece aonde eu te disser. Sabe que às vezes, no momento de crise, a nossa ideia é retroceder.
A nossa ideia é descer ao Egito. Egito é a terra da morte, Egito é a terra do mundo. Às vezes, na hora da crise, a nossa ideia é voltar para aquela velha vida, é voltar a fazer as coisas que nós fazíamos antes. Mas Deus disse nesse encontro para Isaac, está lá em Gênesis 26, no verso 2, 3, o Senhor disse, não desça ao Egito. A gente gosta de, no momento de crise, achar que a expansão, achar que a virada de chave na nossa vida está em novos lugares, e a gente gosta de lugares novos, mas Deus está nos ensinando que o lugar que Ele vai nos abençoar, que a expansão começa a partir de onde nós estamos. Nós vivemos dias onde as pessoas estão cada vez mais desinquietas, pessoas que dizem assim, quem sabe se eu morasse no bairro tal eu seria melhor? Quem sabe se eu trabalhasse no lugar tal, a minha vida seria melhor? Quem sabe que se eu tivesse casado com fulano, que eu namorei lá na 5ª série, a minha vida não seria outra? Quem sabe se eu não congregasse naquela igreja, minha vida não seria outra, meu ministério não seria outro? Hoje Deus está dizendo para você, o mesmo que Ele disse para Isaac, fica no lugar que eu te disse, habita na terra que eu te disser. É o que Deus disse para Isaac. A história termina com o crescimento, a história termina com expansão, mas ela começa no meio de uma crise, ela começa com um encontro com Deus, e nesse encontro, Isaac é proibido de fazer o que ele queria. Nesse encontro, Deus diz para ele, Isaac, não retrocede, Isaac, não desce ao Egito. Nesse encontro, Deus disse para ele, habita no lugar que eu te disser. A palavra habitar aqui no original é a palavra sacar, é a mesma palavra para shekinah, é alojar, instalar. Era Deus dizendo para ele, fica instalado no lugar que eu decidi para você ficar. E existem bênçãos de Deus, existem promessas de Deus que são para aqueles que decidem morar, que decidem habitar, fazer parte, se comprometer com o lugar. Quando é que um lugar se torna bênção para mim? Pode ser a terra dos filisteus, querido. Se Deus mandou você ficar naquele lugar e você se compromete com esse lugar se torna bênção para você. Quando é que um lugar se torna um lugar de crescimento para mim? Quando eu ouço a voz de Deus e habito nele. Ali no deserto, ele cava e encontra água. Ali no deserto ele experimenta uma colheita sobrenatural. Sabe por quê, querido? Porque ele ficou no lugar que Deus mandou. Ele não saiu do lugar que Deus estava. Se eu quero experimentar uma expansão em 2025, se eu quero viver tudo que Deus tem para mim, eu preciso de estar no lugar que Deus me disse para ficar. Não desça ao Egito. Não procure coisas novas. Não procure novidades. Fica no lugar que eu te disser. Habita no lugar que eu te disser. Tem promessas que é para quem habita. O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que é para quem habita? Porque quem habita tem comprometimento com o lugar. Quem habita, você não vai ver um visitante pagando uma conta de uma casa, mas quem mora naquela casa se compromete com a limpeza, se compromete com as contas daquela casa, ou pelo menos deveria se comprometer. E Deus está dizendo para Isaac, Isaac, é o seguinte, você vai ficar nesse deserto, você vai ficar nessa Gerar, até que eu te disser, fica no lugar que eu te disser, porque esse lugar que eu escolhi, esse lugar improvável, é o lugar que você vai experimentar a expansão. E muitas pessoas fracassam na vida justamente por causa disso. Por causa que no momento de crise, eles deixam de ouvir a voz de Deus, eles descem para o Egito, eles fazem como Noemi, sai da casa do pão e vai para a terra de Moabe. Muitas pessoas no momento de crise negociam seus valores, seus princípios, para buscar uma falsa prosperidade. Querido, o lugar da bênção é onde Deus te disser. Deus estava dizendo para Isaac, uma lição que Abraão já tinha aprendido e que Isaac precisava aprender e nós hoje também precisamos. A bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está em nós. Nós carregamos a presença de Deus, somos nós que abençoamos os lugares. Pode ser um deserto, pode ser um vale de Gerar, pode ser a rua mais perigosa desse bairro, que se Deus mandar abrir uma célula, aquela célula vai prosperar. Sabe por quê? Porque nós carregamos a presença, nós abençoamos lugares. Os lugares, as atmosferas são transformadas através da nossa vida. Fica no lugar que eu te disser. A bênção está em você ouvir e obedecer à voz de Deus. Não desça ao Egito. Isaac, ele obedeceu à voz de Deus. E por Isaac obedecer à voz de Deus, qual foi o resultado? No versículo de número 12 diz assim: e semeou Isaac naquela terra e colheu 100 por um, porquanto o Senhor abençoava. Sempre haverá resultado para a nossa obediência. No versículo de número 13, olha o que a Bíblia diz:
Engrandeceu-se o varão, ia engrandecendo-se até que se tornou muito grande. Você consegue entender esse versículo? Que ele dá uma ideia de movimentação. Engrandeceu-se e ia engrandecendo. Fala de alguém que está buscando um crescimento, mas que não parou no meio do caminho. Alguém que continuou buscando esse crescimento, e engrandeceu-se, e ele poderia parar nesse engrandeceu-se. Ele disse, poxa, eu já sou grande, eu vou parar nesse engrandeceu-se. Mas a Bíblia diz que Isaac não estava satisfeito. Isaac, ele sabia que Deus tinha mais para a vida dele. E a Bíblia diz, ia engrandecendo-se de maneira que se tornou muito grande. Isso fala de um processo de Deus na nossa vida. Querido, crescimento e expansão é todos os dias. É um processo de crescimento que nós devemos viver na nossa vida. Nós vamos viver o ano da expansão, mas precisa de ser o ano da expansão na palavra. Precisa de ser o ano que você mais vai ler a Bíblia. Precisa de ser o ano da expansão na oração. O ano que você mais vai orar precisa ser esse. Quando eu olho para Isaac, eu percebo o seguinte, eu percebo que Reobote, que crescimento aqui, que expansão, é uma recompensa para aqueles que nunca deixam de se movimentar. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, Reobote é uma recompensa para os que nunca param de se movimentar, para os que nunca param de buscar um crescimento. Isaac, ele não para. Você vê no começo do texto Isaac se movimentando. Você vê todo o tempo em Gênesis 26, que é o maior relato da história de Isaac. Isaac se movimentando, Isaac lançando semente, Isaac plantando, Isaac desentulhando os poços do pai, Isaac cavando poços, Isaac plantando e colhendo. Por quê? Porque Reobote, querido, expansão é resultado da vida de alguém que nunca para de se movimentar. Para Isaac chegar em Reobote, para ele dizer, agora o Senhor nos fez crescer nessa terra, ele teve que ter um encontro com o Senhor, ele teve que deixar de fazer a vontade dele, ele teve que ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus, ele teve que ser guiado por Deus. A vontade dele era descer para o Egito, mas Deus disse, não desça para o Egito. Terceiro, ele teve que obedecer essa voz e ficar no lugar que Deus disse. Quarto, o que ele teve que fazer? Ele teve que desentulhar os poços do pai dele. Nós lemos no texto, Abraão, para você entender, ele tinha uma métrica. Em todos os lugares que Abraão chegava, ele levantava um altar e cavava um poço. Levantava um altar e cavava um poço. Abraão levantou 7 altares e cavou 7 poços também. O último poço, Beceba, poço do 7. Por isso nós acreditamos ser 7 poços. Por quê? Porque Abraão queria deixar para a geração dele um altar, uma bênção espiritual e também um poço. Para você entender, querido, quem tinha poço naquela época no deserto tinha prosperidade. Não tinha como plantar sem poço, não tinha como ter gado sem poço. Então Abraão queria deixar para a posteridade dele, para a descendência dele, uma bênção espiritual, um altar, e uma bênção física, um poço. E o que aconteceu? Os filisteus entulharam os poços de Abraão. Isaac, quando ele sai ali do vale de Gerar, ele toma uma decisão. E qual foi a decisão que ele faz? Ele começa, antes de cavar os poços dele, antes dele chegar em Reobote, ele cava 3 poços, ele começa a desentulhar os poços do pai dele. E se nós, queridos, queremos viver uma expansão, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos de fazer o mesmo que Isaac fez. O que Isaac fez, pastor? Desentulhou poços antigos. O que ele fez? Às vezes a gente, pastor Valbi, quer cavar novos poços, quer fazer coisas novas, mas Deus está dizendo para nós através da passagem de Isaac, antes de cavar os poços novos, desentulhe os antigos. O que significa desentulhar os poços antigos? Significa voltar aos rudimentos antigos. No dia de Jeremias, eles queriam abrir novas estradas, e Jeremias disse para eles, por que vocês estão abrindo novas estradas? Procurai pelas veredas antigas. Quando a Bíblia diz que Isaac desentulhou os poços do pai dele, o que a Bíblia está dizendo para nós? Que se nós queremos experimentar expansão como igreja, se nós queremos experimentar expansão na nossa vida, nós precisamos de desentulhar os poços antigos. Nós precisamos de voltar a fazer o que os nossos pais da igreja faziam. Nós precisamos de desentulhar os poços da oração. A igreja precisa de voltar a orar, queridos. Mas orar com intensidade. Nós precisamos voltar para as vigílias de oração.
Nós precisamos de voltar para as noites de oração, nós precisamos de voltar para os cultos de intercessão, a igreja precisa de voltar a ser intercessora, nós precisamos de voltar e desentulhar os poços da oração. Deixa eu te ensinar uma coisa, quando você adora, você se assemelha aos anjos, sim ou não? Que coisa linda, né? Porque os anjos, eles não desafinam, eles não têm cordas vocais, eles não respiram, então eles cantam o tempo todo. Santo, 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 santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. Mas daqui a pouco chega a gente aqui com essa voz de taquara rachada e começa a gritar e a adorar. Aí lá no céu, a Bíblia diz que Deus inclina para nos ouvir. Porque nós adoramos em espírito e em verdade. E a nossa adoração se une com a adoração dos anjos e nós nos tornamos iguais a eles. É a adoração, que coisa linda, né? Mas quando você intercede, quando você adora, quando você louva, você fica semelhante a um anjo. Mas quando você intercede, você fica semelhante a Cristo. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Se nós queremos viver expansão em nossa vida, nós precisamos de desentulhar o poço da oração. Isaac, ele diz, olha, os pastores de Isaac falam, o rei dos filisteus, e eu já te disse isso, que quando você tem a unção de expansão, os lugares ficam pequenos para você. Se você acompanhar o texto, você vai ver Abimeleque, é um título que é dado para o rei dos filisteus, dizer, aparta-te de nós, vai embora de nós, porque você é mais poderoso do que nós. E eles começam a empurrar Isaac de Gerar para o vale de Gerar, e agora Isaac está em um lugar, e quando ele chega nesse lugar, os pastores dizem, olha Isaac, nós não temos poço, nós precisamos de cavar novos poços. Isaac disse, não, antes de cavar novos poços, nós vamos desentulhar os poços antigos, antes de experimentar a expansão, o Reobote, nós vamos precisar de desentulhar os poços da igreja que os filisteus entulharam. Precisamos desentulhar o poço da oração. Pastor, qual outro poço que a gente precisa de desentulhar? O poço da adoração. A igreja precisa voltar a se mover no meio da adoração. Eu sou de um tempo, querido, aonde no meio da adoração milagres aconteciam. Eu sou de um tempo onde no meio da adoração os enfermos eram curados, os nódulos eram expelidos pelos enfermos, demônios se manifestavam no meio da adoração. Nós precisamos desentulhar também o poço da adoração. Precisamos desentulhar o poço da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa voltar a ser o centro dos nossos púlpitos. A palavra de Deus precisa de voltar a ser o centro dos nossos encontros. A Bíblia diz que quando nós nos encontramos com os nossos irmãos, se um tem salmo, que cante um salmo, que quem tem um hino, que cante um hino, mas que quem tem uma palavra de edificação, que dê essa palavra de edificação. A palavra de Deus tem que voltar a fazer parte da nossa vida. Eu fico vendo os crentes de hoje em dia, querem experimentar uma expansão, mas está com o poço entulhado, toca tudo que é conversa, tudo que é assunto, fala do Cruzeiro, fala do Flamengo, fala do Atlético, fala disso, fala daquilo, fala da roupa, fala da tecnologia, tudo menos a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa voltar a fazer parte da nossa vida. Se nós queremos experimentar uma expansão de Deus, nós precisamos de desentulhar os poços antigos. Precisamos voltar para o princípio da oração, precisamos voltar para o princípio da adoração, precisamos voltar para o princípio da palavra. Um outro poço que foi entulhado na igreja, o poço da família. A igreja precisa voltar a restaurar famílias. Deixa eu te contar uma coisa. Lá no Jardim do Éden, Deus não criou uma igreja. Não criou. Você já viu isso? Deus colocando uma placa dizendo, aqui é a igreja do Jardim do Éden. Você já viu isso? Deus não criou a igreja, querido. Deus criou uma família. Pastor, então para que serve a igreja? Eu te falo para que serve a igreja. A igreja serve para resgatar aquela família que perdeu, que aquela primeira família perdeu. E se a igreja não resgata a família, o poço está entulhado. Não existe igreja sem família. E não existe família sem igreja. Nós precisamos restaurar o poço chamado família. Precisamos desentulhar. Isaac, ele começa, deixa eu caminhar para o final.
Isaac, ele começa a desentulhar os poços antigos do pai dele, e nós precisamos aprender, querido, com os que vieram antes de nós. É como se Isaac dissesse assim: eu quero trilhar o mesmo caminho que meu pai trilhou, eu quero entender a trajetória do meu pai, eu quero entender os rudimentos antigos, eu quero entender os princípios, eu quero entender quem veio antes de mim. Nós nunca vamos viver coisas novas, nós nunca vamos viver novos começos, se nós desmerecemos quem veio antes de nós, se nós não olharmos para o rudimento antigos. Nós precisamos de olhar para os poços antigos. E ele começa a desentulhar os poços do pai dele. Ele começa a ir nos poços antigos. E deixa eu te ensinar uma coisa: o poço pode ser antigo, mas a água nunca é a mesma. Vou repetir isso daqui. O poço pode ser antigo, tá? Você pode falar assim: esse poço, isso é coisa de... esse negócio de oração, de dobrar o joelho antes do culto, esse negócio de vigília, isso é coisa antiga. O poço é antigo, mas a água do poço nunca é a mesma, querido. Sempre tem uma experiência nova. Sempre tem uma coisa nova que acontece ali. Sabe? Se você está buscando expansão, vá até os poços antigos. O poço é antigo, mas a água nunca é a mesma. Volte a cavar o poço da oração. Volte a cavar o poço da adoração. Volte para o princípio da palavra. Nós precisamos voltar para as casas. Alcançar pessoas nas casas, nos lares. Só chegaremos a Rehobote se nós desentulharmos os poços antigos. Sabe, querido, Rehobote é uma recompensa. Eu tenho 2 tópicos para terminar essa mensagem. Rehobote é uma recompensa de Deus para aqueles que nunca param de se movimentar. É uma recompensa para aqueles que decidiram desentulhar os poços antigos. E segundo, Rehobote é a recompensa dos que insistem. Ele vai desentulhar os 7 poços do pai dele. Aí agora ele diz: agora que eu já desentulhei os 7 poços do meu pai, eu vou agora cavar o meu poço. E ele vai lá e cava o primeiro poço. E quando ele acaba de cavar o primeiro poço, ele acha água. Isso é tremendo, né, gente? Fala sério. Você já parou para pensar nisso? Na profundidade disso. O cara está num deserto. E ele olha e diz assim para os servos dele: cava aqui. E os caras, daqui a pouco vai lá e dá o quê? Água. Porque nunca foi sobre poço, sempre foi sobre a unção que você carrega. Ele teve um encontro com Deus. Ele está debaixo de uma voz. Ele está debaixo de uma profecia. Ele não está por ele mesmo. Quem está entendendo isso daqui? Ele está debaixo de uma direção de Deus. Ele está debaixo de uma obediência. E quando você está debaixo de uma obediência, você pode cavar na areia que vai sair água, porque Deus é com você. Deus disse com ele que seria com ele, como foi com Abraão. Aí ele cava o primeiro poço. E naqueles dias não era diferente. Depois do poço cavado, todo mundo é dono da água. Não. Quando ele acaba de cavar o poço, chega os filisteus e falam: essa água é nossa. Não, peraí, foi eu que cavei. Não, mas o território é nosso. Foi eu que cavei, o território é nosso. E como Isaac sabe que nunca foi sobre poço, ele deixa aquele primeiro poço. E ele dá um nome para aquele poço de Ezeque: contenda. E aí, o que acontece, pastor? Isaac para? Não. Ele caminha mais um pouquinho. Por quê? Porque expansão é uma recompensa dos que não desistem. É uma recompensa daqueles que decidiram insistir nas promessas de Deus. Aí ele caminha mais um pouco e ele vai lá e cava outro poço de novo e de novo dá água. Porque não é sobre o lugar que eu cavo, é sobre a presença que está na minha vida. E quando ele acaba de cavar aquele poço, de novo chegam os filisteus e a conversa é a mesma. Fala: olha, esse poço é nosso, essa água é nossa, esse território é nossa. E ele dá o nome de Sitina, inimizade. E aí o que acontece? Isaac não para, ele continua se movimentando. Afinal de contas, expansão, Rehobote é uma recompensa daqueles que decidiram insistir, daqueles que decidiram se movimentar. E ele vai e caminha mais um pouco e ele chega então a um lugar. E quando ele chega naquele lugar, ele cava mais um poço. E quando ele acaba de cavar aquele poço, a Bíblia vai dizer que ele diz assim: agora o Senhor me deu crescimento nessa terra, agora o Senhor alargou, agora o Senhor me levou.
a crescer, a expandir. Querido, nós precisamos entender com Isaac que Rebeote é uma herança, é uma recompensa dos que insistem. Quanto mais você insiste, mais resiliente você se torna. Ninguém experimenta uma expansão sem insistir, sem ser perseverante, sem ser persistente. Deixa eu te dizer uma palavra: 2025 é o ano da expansão, mas vai ter também, querido, é o ano da expansão, mas vai ter oposição. Se você quer chegar em Rehobote, você vai ter que passar por Sitina, vai ter que passar por Ezeque, vai ter resistência, vai ter confronto, mas você precisa de insistir. Você vai encontrar oposição, mas eu tenho uma palavra de Deus para você: não pare de cavar poços. Pastor, mas e se entulhar os meus poços? Não pare de cavar poço. Por quê? Porque tem um Rehobote te esperando, tem um tempo de expansão te esperando, tem uma recompensa te esperando. E expansão é uma recompensa para aqueles que não desistem, para aqueles que decidiram enfrentar a oposição, para aqueles que decidiram enfrentar Filisteu. Se cavar um poço não tem problema. Eu não brigo por causa de poço, eu não brigo por causa de Ezeque, eu não brigo por causa de Sitina. Por quê? Porque a unção não está no poço que eu cavo, a unção está naquilo que eu carrego. Eu carrego a presença de Deus, e pode ser no vale de Gerar, que se eu cavar vai sair água. Pode ser no vale de Gerar, que se eu lançar uma semente, ela vai produzir 100 por 1, porque nunca foi sobre poço, nunca foi sobre aquilo que eu cavo, nunca foi sobre aquilo que eu faço, é sobre a unção que eu carrego na minha vida. Tem um Rebeote te esperando, tem uma recompensa para você que não vai desistir, tem uma recompensa para você que acredita. Em frente, querido, às oposições. Fica de pé, vamos terminar.